o senhor falou e saiu aí. Bom, boa tarde a todos. Primeiramente, é um grande prazer e privilégio estar aqui nos 50 anos da Embratur, entidade que representa a promoção, desenvolvimento e fortalecimento da nossa cadeia produtiva do Brasil, principalmente a promoção para fora. Quero cumprimentar o nosso grande amigo, o deputado Herculano Passos, presidente da Comissão de Turismo da Câmara dos Deputados, da Frente Parlamentar, que é um deputado do Estado de São Paulo, com uma visão extraordinária para o turismo, foi prefeito de Itu e presidente da Precesp, que é a nossa Associação das Prefeituras de Turismo, fez uma grande revolução na divulgação da Copa do Mundo no Estado de São Paulo e da integração de todo o trade turístico, juntamente aqui com o turismo. Cumprimentar o nosso presidente, Vinícius Lumertz, pelos 50 anos, assim como cumprimentamos todas as pessoas que integraram os 50 anos da Embratur, nessa entidade excepcional, que faz a diferença, começou como empresa e hoje um grande instituto que representa. Quero agradecer aqui o convite do Bob. Hoje nós estamos aqui para fazer uma fala um pouco sobre as tendências que nós temos internacionalmente, do mundo que mudou em relação à cadeia produtiva do turismo. Se nós pegarmos há menos de 20 anos atrás, todo mundo fazia reserva por telex nos hotéis, mandava as correspondências dentro de promoção com mala direta, male trabalhava em uma comunicação integrada, nós tínhamos que trabalhar o telefone, a divulgação por correio. Hoje nós estamos falando de um mundo totalmente alterado, com uma divulgação 100% focada no público, nós estamos falando de um momento de experiência. O turismo ele precisa viver a experiência, ele precisa aprender e gostar do local, até porque o turismo, como todo mundo sabe, é uma economia que depende diretamente de vários fatores, ela é super sazonal, é o produto mais perecível que existe no planeta. Nós estamos falando de se sair uma nave, um avião, saiu com 100 vagas e 70 estão desocupadas, esse não volta mais. Ele não consegue vender na próxima viagem mais 100 porque ficou 70 vagas. Então, mesma coisa acontece no hotel, virou a diária, é diferente de você trabalhar uma questão de uma carne que você pode deixar ela congelada e utilizar. Virou a diária, você perdeu e você não recupera mais. Ele é um produto altamente perecível. E quando nós fomos convidados a falar um pouquinho dessa possibilidade de economia, da nova economia, nós falamos também da economia compartilhada, economia colaborativa, a economia ligada a todos os interesses de união e dos mercados globalizados. Foi muito bem colocado aqui, nós temos uma França hoje com mais de 83 milhões de visitantes estrangeiros, nós vamos trabalhar nos Estados Unidos com mais de 70 milhões de visitantes estrangeiros. O nosso presidente da Embratur colocou muito bem aqui que o Japão sai de 20 para uma meta de 40. Nós falamos da própria economia do México, já estão com 25 milhões de turistas estrangeiros. E quando nós falamos de uma integração com a China, eu lembro que a ministra do México comentou bem disso. Primeiro começou a fazer uma relação, até porque eles já são maiores exportadores de turistas do mundo, e o nosso deputado também, o presidente da Câmara Brasil-China, faz um esforço muito grande quanto a isso. Mas por quê? Se nós considerarmos que nós temos 2,3 bilhões de habitantes na China, nós estamos falando de 10% que possa ser da classe média, nós estamos falando do Brasil, com 200 milhões de habitantes. Nós estamos falando de 10% disso, uma classe média alta, nós estamos falando de 20 milhões de habitantes, uma cidade do Rio de Janeiro. E se nós estamos falando de mais 10% disso da classe alta, são 2 milhões de visitantes com potencial alto de consumo. É por isso que quando a gente visita uma Suíça, a gente pode olhar que na Suíça nós temos hoje todos os grandes consumidores comprando grandes marcas de relógios que custam 30, 40 mil euros, estão comprando não um, estão comprando 5, 6, 10 relógios cada um deles. E quando nós falamos então de tecnologia, nós temos que no Brasil agora, e com a liderança do deputado Herculano, do ministro Marques e da União do Trade Turístico, fazer algumas coisas essenciais, que é o quê? Primeiro, ter integrado nesse mercado de divulgação,
criando ferramentas, assim como a TV Trip, assim como outros canais de divulgação que a gente pode ter de difusão do Brasil para fora e do Brasil para o mundo. Mas uma plataforma que tem que ser uma plataforma que integre a internet, ela tem que ter um app, ela tem que ter um relacionamento e hoje nós temos uma união de todas as gerações. A gente falava um pouco a mais, a economia cresceu por causa dos baby boomers, mas os baby boomers hoje são pessoas que estão com 70, 80 anos, depois vem a geração X, Y, Z, milênio. Mas hoje nós não estamos falando mais do foco somente da geração por idade. Nós temos vários membros da geração baby boomers que têm comportamentos de milênio. E nós temos várias gerações, pessoal da geração X, que ainda está parado no tempo. É por isso que algumas empresas mundiais, como Xerox, como Kodak, que ficaram paradas e não fizeram essa evolução, pararam no tempo. E algumas outras, como a gente fala de uma Apple, ou mesmo a Disney, que ela sempre vem se atualizando e trabalhando o que o público está focado, aonde nós precisamos chegar, em qual realidade que o mundo se encontra hoje. E, como está dentro do tema e dentro do painel das novas tecnologias, nós temos a obrigação, primeiro, de regulamentar. A economia colaborativa, assim como nós temos hoje as OTAs, o Airbnb e outras ferramentas como essa, são realidades. Não são ferramentas que vão ficar no tempo ou vão ser superadas. Pelo contrário, cada vez mais ela vai crescer e vai ter um número de usuários. Então, nós, da economia formal, como a hotelaria, como as agências de viagens, como as operadoras, os cruzeiros marítimos, precisamos adaptar essa realidade, mas é o primeiro meio, então nós precisamos regulamentar, nós precisamos oficializar, nós precisamos, como foi muito bem colocado aqui, atualizar as tecnologias com a legislação, atualizar a tecnologia com as nossas operações, fazer com que as operações hoje dos nossos negócios estejam totalmente linkadas com esse novo mercado. E quando nós falamos aqui, quando nós fomos convidados para comentar um pouquinho sobre economia colaborativa, mais uma vez, a hotelaria do Brasil não é contra, e sim a favor da regulamentação. E não pelo modo de você criar, como foi criado, por exemplo, os taxistas e o Uber na cidade de São Paulo, que criou uma guerra, e aí ficou uma situação insustentável, tanto do ponto de vista legal quanto do ponto de vista social. Nós precisamos, aqui nessa casa, com bastante discussão, e o deputado Herculano está fazendo no dia 7 de dezembro, justamente um seminário para discutir a fundo esse aspecto, do que nós podemos fazer. Estivemos presentes em março desse ano, representando o Brasil, num fórum ibero-americano de economia colaborativa promovida pela Organização Mundial de Turismo. O Alejandro Valera, que é um membro da Organização Mundial de Turismo para as Américas, organizou o ibero-americano, então Portugal, Espanha e todos da América Latina. Nós tivemos presentes vários ministros e várias autoridades, tanto do ponto de vista técnico, político, como também do ponto de vista do trade turístico. O que nós analisamos dentro de lá? E por que a ministra, aconteceu no Uruguai, e a ministra do Uruguai acompanhou pessoalmente cada um dos plenários. Foram 3 dias diretos, onde nós discutimos profundamente, escutando todas as bases, o que isso afeta a economia colaborativa dentro do nosso país. E é bom a gente diferenciar economia compartilhada de economia colaborativa. A compartilhada foi o exemplo que ontem passou no Jornal Nacional, ontem mesmo falou, daquelas pessoas que vivem num apartamento grande em 8 pessoas e elas compartilham em si a economia delas. Então, elas compram, em vez de comprar um pão para cada uma, já compram 12 pães, que são 12 moradores, e assim por diante. E aí, mostrou os prédios também, isso tem uma coluna bacana no SPTV, que está falando justamente o quê? Daqueles prédios que estão criando as lavanderias industriais para a pessoa não ter que ter a sua máquina de lavar. Isso seria compartilhamento. Uma outra coisa, a economia colaborativa, que está trabalhando no mundo, que são empresas, ou seja, elas visam lucro, elas querem aumentar o seu capital, colocar o seu capital nas bolsas de valores e aumentar o seu valor de mercado. Quando nós falamos desse tema, então nós precisamos mais uma vez, de uma regulamentação. Porque se não existe uma regulamentação, e isso foi colocado pelo MT e discutido com todos os países, aí sim nós podemos ter alguns problemas. Quando nós falamos do Brasil, e foi colocado muito bem aqui nos anos dos 50 anos, contra a exploração sexual de crianças e adolescentes. Esse é um tema muito latente, toda vez que chega um carnaval, em vários estados do Brasil, ainda é um problema recorrente.
Mas se você não tem uma regulamentação que proíbe, ou seja, que proíbe não, que obriga que ele faça check-in, como nos hotéis, todos que estão aqui com certeza ficam muito em hotéis. Para você chegar até com a sua filha, se você não tiver com autorização da sua esposa, ou vice-versa, ou viajando com os avós, sem uma documentação, você não entra no hotel. Isso é uma coisa essencial para a segurança do país. Tanto que na região da Europa, a economia colaborativa, esse foi um dos principais temas de regulamentação de Berlim, de Porto e de outros lugares. Por quê? Alguns terroristas utilizaram essa brecha que existia de não check-in para ficar hospedados nesses locais. Então, nós estamos falando que vai acontecer terrorismo no Brasil ou que acontece turismo sexual no Brasil, mas a gente tem que dificultar isso, do que isso possa acontecer. No segundo plano, nós temos que pensar também na segurança e na divulgação e na visão do turista para o Brasil. Quando você olha um turista que fica num hotel, ele precisa, dentro do apartamento dele, ter a rota de fuga. Porque uma coisa é eu morando no meu apartamento, que eu sei onde fica a saída de emergência, outra coisa é ele estar no hotel, que está na porta do hotel, outra coisa é ele estar no apartamento que ele chegou a primeira vez. Se não tiver uma rota de fuga, se não tiver como tem aqui Sprinter, detetor de fumaça, nós estamos o quê? Se acontecer algum desastre, bem a Deus que isso não aconteça, quem que vai ser punido? O turismo brasileiro. E aí todas as ações que nós estamos falando aqui de promoção do Brasil, de exportação, de criação de novas demandas, pode escorrer risco em relação à imagem do país. No terceiro momento, é muito importante, e por isso que a ministra acompanhou tudo, porque o Uruguai também já considera o turismo como terceira fonte de renda em relação à importância das exportações. E, assim como aconteceu na Europa, e aí teve o pessoal de Madrid comentando, e aí você tem a Associação de Turismo da Espanha, e Espanha, no ano passado, investiu 200 milhões de euros na promoção internacional. Na Espanha, eles verificaram que tinha aumentado o número de fluxo de turistas internacionais, tinha aumentado o número de entrada também em relação a todas as fronteiras, mas estava caindo a arrecadação. E quando nós estamos no Brasil, num ano que a gente perdeu a arrecadação, que tivemos um déficit na balança comercial e que o mercado e que o próprio governo estava pensando em necessidade de novos impostos para poder equilibrar a balança e a economia brasileira, a gente não pode se furtar de ter evasão de divisas. Nós precisamos o quê? Regulamentar para quê? Da mesma forma que um hotel, ou uma agência, ou um parque temático recolhe ISS, IPI, FPM, INSS, uma série de impostos, também seja pautado nesse momento. Então, quando nós colocamos essa discussão da economia colaborativa dentro daqui da Câmara dos Deputados, dentro do Senado e dentro de todas as entidades, o que a gente está pedindo é uma regulamentação, para que cada um desses pontos possam ser discutidos, para que o Brasil não perca a arrecadação, isso do ponto de vista principalmente federal e municipal, para que a gente esteja resguardado e possa divulgar um turismo de uma forma forte lá no exterior, mas dando segurança para o nosso turista, para o turista estrangeiro que vem para cá, e para que a gente possa proteger as nossas crianças e criar vários sistemas de fortalecimento. Então, finalizando, eu gostaria de deixar, inclusive, o próprio fundador da Microsoft, ele sempre fala o seguinte: tente 1, 2, 3 e quantas vezes foram necessárias. Só não desista nas primeiras. E se você quer fazer a diferença, faça o que ninguém faz. Essa é a mensagem que a gente quer deixar, agradecendo mais uma vez a oportunidade, congratulando a Embratur pelos 50 anos e agradecer também mais uma vez o deputado Herculano Passos, porque agora, daqui a 2 dias, 18 de novembro, nós vamos ter uma homenagem solene aos 80 anos da BH Nacional. Para quem não conhece, a Associação Brasileira de Hotéis foi fundada dia 9 de novembro de 1936. Um dos fundadores nossos foi Getúlio Vargas, então vai de Getúlio Vargas até o Michel Temer, uma entidade que faz parte do Conselho Nacional de Turismo, que reúne hotéis, flats, condotéis, resorts e pousadas, que está presente nos 27 estados, 26 estados, mais Distrito Federal, e que hoje nós estamos falando de um mercado hoteleiro, mais de 23 bilhões
de reais que nós temos só em diária e mais de 8 bilhões de reais em alimentos e bebidas gerados. É por isso que nós estamos aqui hoje. Nós temos o Moritz, também grande representante da hotelaria, e de vários membros da hotelaria celebrando, junto com o deputado, e fica o convite a todos vocês de participar às 15h, de sexta-feira agora, da celebração dos 80 anos da BH Nacional. E Philip Klopp sempre fala, boas empresas atendem às necessidades dos clientes. Ótimas empresas criam mercado. E no Brasil nós estamos para criar mercado. Para sair desses 5 milhões e chegar nos 25 milhões do México, para sair dos 25 milhões do México e chegar nos 80 milhões da França. Muito obrigado, boa tarde. Agradecemos ao senhor Bruno Mori pelos esclarecimentos e convidamos o senhor Shannon Stowell, presidente da Adventure